A história da melancolia inclui a todos nós. Eu escrevo em folhas sujas enquanto encaro fixamente as paredes azuis e o nada. Estou tão acostumado à melancolia que a cumprimento como uma velha amiga. Farei agora 15 minutos de sofrimento pela ruiva perdida, digo aos deuses. Faço isso e me sinto um tanto mal, bastante triste. Então me levanto revigorado, mesmo sabendo que nada está resolvido. Isso é o que eu ganho por chutar a religião no rabo. Deveria ter chutado o rabo da ruiva, onde estão seu cérebro e seu pão com manteiga, Mas não. Eu estava me sentindo triste com tudo. A ruiva perdida foi apenas outro golpe numa longa vida de perdas. Escuto uns tambores no rádio, agora, e dou uma risada. Há alguma coisa errada comigo, além da melancolia. Melancolia, de Charles Bukowski. Oi, gente! Engraçado, esse é um vídeo sobre melancolia e começou a chover, porque chuva tem muito a ver com melancolia e o tempo nublado, enfim. Eu gosto muito do Bukowski, mesmo tendo lido apenas esse livro dele de poemas e um livro de crônicas. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre 3 filmes que eu senti essa coisa da melancolia nos personagens, na atmosfera do filme, na história, no clima todo em si. Então eu tenho 3 filmes ótimos para indicar pra vocês a partir desse poema do Bukowski. No poema o lírico tem essa coisa melancólica, aparentemente por causa de um amor perdido, de alguma coisa assim, da ruiva perdida. Os 3 filmes que eu escolhi, nem todos é relacionado a isso. 2 deles eu acho que tem muito essa questão do amor envolvido. Vou deixar o Bukowski aqui. O primeiro filme que eu tenho pra indicar pra vocês é Oslo, 31 de agosto. É um filme norueguês de 2011, dirigido pelo Joachim Trier. Não sei se é assim que se pronuncia. Quando eu assisti esse filme me falaram que, será que ele é parente do Lars von Trier? E realmente, ele é parente do Lars von Trier, ele é tipo um primo distante, mas ele costuma falar que ser primo do Lars von Trier não ajudou ele em nada, tipo, eles não conversam sobre cinema, ele nunca teve nenhuma ajuda do diretor famoso, o primo dele. O filme conta a história do Anders, que é um cara de 34 anos, que foi um junk, assim, durante a vida jovem dele. Só que a história do filme não é sobre a fase junk dele, que é bom, prefiro. O Anders foi pra uma clínica de reabilitação e ele tá lá parece que há uns 10 meses. Quando o filme começa, já começa numa cena muito interessante que você ouve vozes de pessoas falando algumas coisas que se lembram da cidade de Oslo e algumas coisas sobre a vida delas. E depois você percebe que essas vozes são vozes de pessoas na terapia em grupo. A história do filme é acompanhar o Anders pelo dia dele em Oslo, vendo os amigos dele, frequentando alguns lugares que ele frequentava antes e vendo como ele se sente em relação a essa expectativa de voltar à vida de antes, assim. Como vai ser isso? Ele tem 34 anos, mas ele não tem emprego, a ex-namorada dele, o grande amor da vida dele, meio que não quer saber dele. Como que ele vai conseguir se sentir nessa vida nova? Esse filme é extremamente melancólico por causa do personagem, por causa do ritmo, por causa das cores. Eu ainda quero assistir um filme da Noruega em que as pessoas são felizes. Sério. Eu não sei, parece que eles têm uma angústia existencial, assim. E é isso que tem nesse filme, sabe? Os diálogos são muito interessantes, os personagens que aparecem durante a história também são interessantes e também, mesmo estando com a vida ordenada, digamos assim, mesmo tendo família, mesmo tendo emprego, eles também sentem essa melancolia e essa coisa meio estranha, assim. Ok, tá tudo legal, mas eu não sei exatamente se tá tudo bem. Uma coisa acontece que é aquele momento em que, se você tem uma mente um pouco romântica demais, em que o Anders conhece uma menina numa festa e ela é muito encantadora e tal, está tipo super sorrindo pra ele, super legal com ele, e você pensa, talvez agora ele fique bem. Será que o problema dele, da melancolia dele, da falta de perspectiva pro futuro se resumia a encontrar alguém que gostasse dele?
O segundo filme que eu tenho pra falar pra vocês, eu comentei rapidamente num vídeo de favoritos, Controle, a história de Ian Curtis. O Ian foi o vocalista da banda Joy Division. Se você já conhece a banda, você já tem um motivo pra assistir o filme, que é a cinebiografia do Ian. Mas se você não conhece, assim como eu não conhecia, é uma boa indicação de filme, porque é um filme muito bom e tem um clima totalmente melancólico, a começar pelas cores. É um filme em preto e branco. É um filme de 2007. O diretor do filme, o Anton alguma coisa, ele é fotógrafo e ele é muito fã da banda. Ele fotografou a banda, ele fez clipe pra banda. Ele fez o clipe da última música do filme, que é uma música de cortar o coração, Don't Walk Away in Silence, né? Então ele é muito fã da banda e eu acho que ele consegue transpor o clima das músicas do Joy Division pro filme, porque são músicas bem melancólicas e um pouco tristes e carregadas, enfim. Como era o Ian. Então, assim, tudo nesse filme é melancólico. O personagem é melancólico, a fotografia, as músicas, tudo. Então conta a história dele desde da adolescência, mostra ele ouvindo algumas coisas que foram as influências musicais dele. Ele se casa muito jovem, com 19 anos e ela com 18. O filme é baseado no livro biográfico escrito pela mulher dele. Assim, se eu for resumir, é assim, ele se casa jovem, ele entra na banda, eles criam o Joy Division, que antes tinha um outro nome. Eles começam a fazer sucesso na Inglaterra. Ele conhece uma jornalista belga, que é a Annick, por quem ele se apaixona. Ele trai a mulher com essa jornalista e daí ele não consegue lidar direito com isso, assim, né? Fora isso, ele tinha epilepsia. Então, resumindo a história, parece muito, sei lá, assim, ok, caso extraconjugal e doença, mas é muito mais, assim, que isso. O sentimento daquele filme e toda a atmosfera. A mulher dele ficava chamando ele pra ficar com ele e ele preferia ficar lá escrevendo, e ele escrevia poesia, escrevia músicas. Então, assim, tinha essa necessidade, sabe, de se expressar e de ficar sozinho, mesmo antes desse conflito, desse triângulo. Então eu acho que combina muito com o poema nesse sentido, de que a melancolia sempre esteve ali. Os dois primeiros filmes que eu indiquei eram filmes com protagonistas masculinos, e o terceiro filme é um filme com uma mulher como protagonista. Também é um filme norueguês, novamente, né? Noruegueses sorriam pra vida, que tá difícil. Se chama Blind e é de 2014. O diretor desse filme é a primeira vez que ele dirige um filme e ele foi um dos roteiristas do Oslo 31 de agosto. Foi assim que eu descobri o filme, inclusive. A protagonista do filme é a Ingrid, que é uma mulher que perdeu a visão, e você acompanha o processo dela de meio que de adaptação a isso, assim, sabe? Ela e o marido se mudaram de apartamento e ela não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de fazer nada. Nos outros dois filmes que eu indiquei, o clima do filme todo, não só os personagens, mas o clima do filme é muito melancólico. No Blind, os personagens são solitários e melancólicos, uns mais que os outros. A expressão corporal da Ingrid é muito triste de ver, sabe? Parece uma coisa, um sofrimento muito grande de ver, assim, uma pessoa daquele jeito. Mas o que eu tenho pra falar pra vocês sobre Blind logo de cara, ele pode ser um pouquinho complicado. Sabe aquela sensação que você provavelmente teve quando assistiu o Clube da Luta pela primeira vez? Né? Aquela surpresa que você teve assim no final. Acontece uma coisa semelhante em Blind, então você vai ter uma surpresa e eu digo pra vocês, a segunda vez que eu assisti foi muito melhor do que a primeira. Primeira coisa, você tem que assistir Blind bem atento. Blind não tem o ritmo lento dos outros filmes, ele tem uma edição muito dinâmica. São 4 personagens principais, a Ingrid e o marido, e outros 2 personagens que eu esqueci os nomes deles. Em comum, todos eles se sentem solitários, de certa forma. Então assistam Blind, que é um tipo de filme diferente, sabe? Dos 3 filmes, esse é o único em que o final é um final otimista, inclusive. Foi por isso que eu deixei ele pra falar por último, porque eu queria que, né, o vídeo não terminasse numa impressão muito, sei lá, pra baixo. Tem uma única cena em que você vê ela se divertindo, digamos assim. Aquelas brincadeirinhas bobas e que fazem parte da graça de estar em um relacionamento. Fora isso, quando você vê ela rindo, é uma risada meio de deboche, é uma coisa meio ridicularizando as coisas que ela pensa. É aquela risada de... ah, isso é ridículo. Tem um verso, né, do Bukowski que fala: escuta uns tambores no rádio agora e dou uma risada. Há alguma coisa errada comigo além da melancolia. Eu acho que é um pouco isso, assim, essa risadinha dela das coisas, sabe? Ela tá se sentindo mal, ela tá tentando fazer uma coisa pra distrair a cabeça dela, mas ela meio que ri disso que ela tá fazendo porque é ridículo, sabe? Ela
meio que se autodeprecia. Uma coisa interessante, mas que daí não tem a ver com melancolia, é que ele mostra um pouco as relações que a gente tem por internet e com a internet, digamos assim, né? Tem um personagem que é viciado em pornografia e meio que fala assim que tem um relacionamento com o computador dele, assim, sabe? Porque é ali que ele se diverte, é só com o computador que ele consegue ter alguma emoção, mesmo que seja sentir tesão por um vídeo, né? Esse cara é o cara mais solitário do filme, mas ele se assemelha muito a Ingrid, de certa forma. Tem uma fala também sobre uma personagem que fala que ela meio que se desvinculou de todo o passado dela depois que ela atualizou o status do Facebook. Como que a internet age na nossa vida. E parece que não significa nada, mas às vezes algumas coisas são significativas, sim. Representam coisas concretas, né? Mas essas representações se dão na internet também. E tem também aquela coisa do MSN, né? Tem uma cena em que um casal tá conversando por MSN, eles estão se conhecendo, tá aquela coisa de um flertando com o outro pela internet. É o tipo de coisa que você faz e não fica imaginando outras pessoas fazendo. Tá em casa com uma roupa mal largada e se sentindo bem, se sentindo confortável conversando com uma pessoa que você não tá vendo, que é uma relação totalmente diferente, né? E pra terminar, eu queria só falar de uma outra cena. É a cena em que ele fala que tá se lembrando dos dias que ele era feliz. E esses dias foram quando aconteceu um atentado em Oslo. O filme não explica muito o atentado, mas depois eu fui ver. É um atentado que aconteceu no dia 22 de julho de 2011, em que um cara de extrema direita e fundamentalista cristão, o que, né, é pouco usual a gente ver isso. A gente tem uma visão de terrorista, tipo, islâmico, sempre, né? Mas o cara era cristão. E daí tem a religião também, né, no poema do Bukowski. Foi um atentado em duas cidades, na Noruega, em Oslo e Utoya, não sei, e 76 pessoas morreram. E aí ele fala que com esse atentado, ele andava na rua e ele olhava para as pessoas e as pessoas, elas olhavam de novo para ele. E ele se sentia parte de alguma coisa e ele sentia o amor das pessoas pela comoção, né, aquela comoção nacional e local, que fez todo mundo ficar mais receptivo ao outro, pelo sofrimento. Eu identifico o sofrimento que há em você e eu também estou sofrendo da mesma forma, então há alguma coisa entre nós. E foi nesse momento que ele se sentiu mais feliz. E aí ele fala que passou uns dias e as pessoas simplesmente esqueceram e todo mundo voltou a ser como era antes. E daí ele voltou a ficar triste e solitário, porque ninguém se lembrava mais do atentado e ninguém era mais solidário uns com os outros. Então é uma cena que eu acho incrível, assim. Esses eram os 3 filmes que eu tinha pra indicar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se forem novos por aqui, se inscrevam no canal. Se gostaram, cliquem em gostei. Se você quiser assistir o outro vídeo que eu fiz dessa série, é só clicar aqui. É um vídeo sobre estar apaixonado e... E essa poesia, Melancolia, era do livro O Amor é um Cão dos Diabos, do Bukowski, que é da LPM. Então procurem o livro. E é isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, gente!